A operação dentro da faixa de Gaza resgatou 2 reféns em Rafah. Os 2 homens estavam sob poder de integrantes do grupo terrorista Hamas havia 4 meses. Abraços de alívio e muita emoção. O reencontro com os parentes aconteceu no hospital poucas horas depois da libertação. Ficamos chocados, não esperávamos. Vimos eles e o batimento do coração acelerou. Muitas lágrimas, abraços e agora é ficar cercado pela família, disse Edan, parente dos reféns. Fernando Simon Marman, de 60 anos, e Luiz Har, de 70, são argentinos. Eles foram sequestrados no dia 7 de outubro em um quibutz e estavam em poder de terroristas no 2º andar de um prédio residencial em Rafah, no sul da faixa de Gaza, quando foram encontrados pelos militares. As forças de defesa de Israel afirmam que a operação de resgate dos 2 reféns foi planejada em conjunto com a Unidade Especial contra Terrorismo da Polícia Israelense. Os soldados eliminaram os terroristas que estavam guardando os reféns nesse prédio na cidade de Rafah. Nessa operação, tiveram tiros de vários pontos da cidade de Rafah em direção aos soldados, em direção aos reféns, e o exército teve que atuar de uma forma bem precisa, de uma forma forte, para poder resgatar os reféns com vida. O helicóptero com os 2 reféns chegou a este hospital em Tel Aviv por volta das 3h30 da manhã. Aqui eles realizaram exames e foram avaliados por médicos. A família diz que Luiz e Fernando ficaram vários dias sem comer e perderam muito peso. Ao todo, foram 128 dias em poder dos terroristas do Hamas. A operação na faixa de Gaza continua intensa. Essas imagens, divulgadas por uma embaixada israelense, mostram um terrorista do Hamas que se rendeu quando o exército de Israel invadiu um túnel em Khan Yunis, no sul do território palestino. Na entrevista, ele afirma que não atirou e que baixou as armas. Abu al-Bahar afirma que faz parte do Hamas desde 2009 e ocupa uma posição de comando. Quando é perguntado o que ele aconselha aos outros integrantes do Hamas, o terrorista diz: "Eu recomendo que todos se rendam, porque o único destino é a morte." Quem vai tirar as nossas dúvidas sobre o estágio atual desse conflito quando olhamos para a faixa de Gaza é o professor de geopolítica João Correia. Professor, uma ótima noite, sempre é um prazer recebê-lo aqui. Ótima noite, Rafael e Renata, e vamos lá para mais um debate. Vamos lá. Professor, eu quero começar olhando para os Estados Unidos, mas que discute justamente essa questão. Nós acompanhamos o presidente Joe Biden se reunindo com o rei da Jordânia e, mais uma vez, assim como vimos na semana passada, a possibilidade para que foi solicitado naquela região de Rafah, que as pessoas fossem retiradas dali e o exército de Israel continuasse operando naquele local, para que isso não fosse realizado de acordo com o molde apresentado até esse momento. Mais uma vez, essa fala hoje foi proferida e agora justamente ao lado do rei da Jordânia. Quando a gente olha para esse movimento sendo apresentado por os Estados Unidos aqui, professor, e nós já tivemos outras discussões mostrando a posição que os americanos têm nesse momento de apoio a Israel, o senhor acredita que o que vem sendo levantado como bandeira por parte do governo americano, em algum momento pode ser ouvido e acatado por Israel? Ou o movimento de não olhar para o que vem sendo realizado e dito por Joe Biden, também isso pode prosseguir? Então, Rafael, a situação americana no contexto do Oriente Médio agora é bem diferente do que a gente viu nas últimas décadas. Só a título de exemplo, há algumas semanas, uma base militar americana na Jordânia foi alvo de ataque através de uso de drones. E alguns militares americanos vieram a falecer e muitos outros ficaram feridos. Paralelo, a gente também sabe que os americanos têm presença militar no Catar, presença militar na Síria, no Iraque e companhia. São muitas bases americanas dentro do Oriente Médio e a sensação que se tem é que, num curto ou num médio prazo, os americanos podem começar a retirar ou diminuir de forma significativa sua presença militar na região, primeiro pela questão do custo. Os americanos têm um orçamento militar hoje perto de 860 bi de dólares, é o maior orçamento militar do mundo, que só fez crescer nos últimos anos, nas últimas décadas. O custo com a manutenção dessas bases militares é muito alto
E além da questão do custo, paralelo a isso, a questão da segurança. Aquela história de que os americanos são invencíveis e que as bases americanas na região são seguras, isso acaba perdendo sua força, essa narrativa, na medida em que, nos últimos meses, mais de 100 ataques aconteceram contra alvos americanos dentro do Oriente Médio. Expectativa agora muito forte é sobre essa operação militar de Israel na região de Rafah. O que é que acontece? Israel iniciou sua operação militar na faixa de Gaza pela parte norte e ordenou que a população do norte evacuasse aquela região para que eles pudessem destruir a infraestrutura do Hamas naquele contexto. Só que agora chegou num ponto muito difícil, porque boa parte da população, a gente considera os deslocados internos, migraram do norte e foram para o sul da região da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, mas agora a população não tem mais para onde ir. O Egito já disse, não vai abrir suas fronteiras, para receber refugiados ou deslocados palestinos da faixa de Gaza, porque não teria condições de garantir a segurança dentro do país, na medida em que terroristas iriam se filtrar também, e pela própria questão interna doméstica, o Egito vive um caos político, econômico e social, desde o contexto da Primavera Árabe e até anteriormente, com a derrubada do Hosni Mubarak, depois de 30 anos no poder. E agora existe uma pressão por parte dos Estados Unidos para que Israel possa pensar ou calcular o risco de uma grande intervenção militar em Rafah, porque os civis estão por lá, eles não têm para onde ir, não há nenhuma outra passagem aberta e a gente sabe do que, além disso, os americanos agora passam por um processo eleitoral. Daqui a alguns meses teremos uma eleição, provavelmente entre Joe Biden, tentando a reeleição, contra Donald Trump. E a gente sabe que a opinião pública vai contar muito dentro dos Estados Unidos no contexto desse processo eleitoral. Então, a jogada do Joe Biden, o debate também dele passa muito por essa questão da opinião pública, imagens de civis morrendo, é aquele elo. Tem que se destruir o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, mas as imagens de civis na região sofrendo com todo esse contexto, isso pode pesar também nos Estados Unidos. Só mais um detalhe para a gente continuar. Existe uma expectativa agora, porque Israel vai enviar uma delegação para o Egito, vão se reunir representantes americanos, representantes do Catar, do Egito e de Israel propriamente, e também do lado palestino, para tentar se chegar a um acordo. A proposta é um cessar-fogo de 6 semanas e, em contrapartida, a libertação de alguns reféns. Essa libertação de 2 reféns na data de hoje, aquilo é um ponto muito raro de acontecer. A gente sabe que ainda tem perto de 130 reféns na região da faixa de Gaza, mas resgatá-los como essa forma aconteceu agora, esse último resgate, é bem difícil. A gente acredita, sim, que a partir de algumas negociações possam existir trocas e afins. Professor, muito boa noite para você. Ainda dentro do que você falou, na semana passada, o lado palestino fez uma proposta de negociação para Israel e dentre os pontos ali que eram oferecidos, tinha a sugestão de 135 dias de cessar-fogo. Essa proposta foi negada por Israel. Queria que o senhor explicasse um pouquinho quais outros pontos estavam previstos nessa proposta de negociação. Ela foi considerada, inclusive, por algumas autoridades israelenses como delirante nas palavras deles. Por que essa proposta não foi considerada válida e o que a gente precisaria hoje de mudança, de termos para conseguir chegar a um acordo final nessas negociações ou, ao menos, um acordo de um tempo considerável de cessar-fogo? Renata, a grande questão hoje passa por uma decisão do governo do Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro, ele tem uma impopularidade muito forte, sofre uma pressão interna significativa e ele corre contra o tempo. O meu ponto de vista, a tese do governo é que, a partir do momento que existe a assinatura de um cessar-fogo por 130 dias, por 6 semanas, ou por um tempo significativo,
O que acontece é que, para retomar o contexto da guerra, ou para retomar os ataques contra o Hamas, tudo isso seria muito mais difícil. É mais ou menos assim, num linguajar popular. A guerra esfriaria o suficiente para que houvesse uma pressão ainda maior para que Israel cessasse suas operações militares na faixa de Gaza. Eu não acredito, por hora, que Israel consiga exterminar com o Hamas. Israel pode, sim, acabar momentaneamente com a infraestrutura do Hamas na faixa de Gaza, mas é importante salientar que a presença do grupo também é muito forte hoje na Cisjordânia, é muito forte em outras áreas do Oriente Médio e que o Hamas, na verdade, tornou-se uma ramificação de um elo muito maior financiado pelo Irã, envolvendo a Jihad Palestina, o Hezbollah e tantos outros grupos, a exemplo também dos Houthis que atuam no Iêmen. Então, o que eu penso hoje é que, no contexto do Benjamin Netanyahu, manter esse conflito em aberto é uma questão de sobrevivência política interna. A partir do momento que você tem um cessar-fogo, a partir do momento que o conflito ele possa esfriar, a pauta começa a mudar. E as pessoas vão começar a lembrar do 7 de outubro, vão começar a lembrar de que aquilo tudo foi fruto de uma falha de segurança, a maior falha de segurança da história de Israel, desde 1973, desde a guerra do Yom Kippur, e a pressão interna pela mudança de governo, por novas eleições, poderia, de certa forma, crescer. Só quero levar uma reflexão aqui, é que Israel nunca travou uma guerra, digamos assim, tão prolongada. Normalmente, as guerras que Israel participa são guerras no contexto mais pontuais e que Israel precisa ter esse apoio militar dos Estados Unidos e os americanos precisam, de certa forma, também acabar por manter esse apoio a Israel, porque Israel hoje é o contraponto que os americanos precisam no Oriente Médio contra o inimigo externo, que seria o Irã. Quando a gente olha para essa possibilidade de esfriamento desse conflito e uma escalada menor dessa violência, eu quero pegar um ponto da sua resposta, justamente quando a gente olha para os Houthis, o grupo que, quando nós olhamos ali pelo mapa, tem o controle de uma área que é muito estratégica, que leva ao Canal de Suez, e nós estamos acompanhando isso ao longo do tempo, como os navios mercantis estão precisando fazer um trajeto diferente para conseguir chegar até a Europa, e que, de alguma maneira, nós também já conseguimos mostrar aqui como alguns foram bombardeados tentando fazer esse trajeto, e os Estados Unidos também indo ao público, dizendo que vão tomar as medidas que são necessárias. Quando a gente olha esse grupo com essa localidade muito específica, dizendo que lutam pela causa palestina, que são contrários ao que vem sendo apresentado pelo lado de Israel, e a gente olha, tentando reverberar esse possível resfriamento, esse ponto, ele continua ainda sendo muito inflamado, justamente olhando a atuação desses outros grupos e ganhando mais musculatura, abrangendo um pouco mais essa área de conflito? Olha, Rafael, sem dúvida, o Iêmen é um ponto muito estratégico dentro do Oriente Médio. É um país que vive uma das maiores crises humanitárias do mundo. A crise humanitária do Iêmen não é de agora. Os Houthis formam um grupo rebelde, terrorista interno, que tem um apoio do Irã. E agora eles se mostram ao mundo, de certa forma, mostrando ao mundo como aquela região ela é estratégica, é uma artéria comercial significativa. Os navios que deixam de passar pelaquela região do Estreito, do Mar Vermelho, que vai passar pelo Canal de Suez e posteriormente ao Mediterrâneo, ou seja, uma conexão entre o Ocidente e o Oriente, vão ter que fazer todo o contorno ali, o périplo africano. Coloque aí mais 14 ou 15 dias de viagem, um custo muito alto. Então, assim, de certa forma, essa crise envolvendo Israel e o Hamas e acaba por acender a atuação de outros grupos que já atuavam, mas passam a ganhar visibilidade, mostram o quão complexa é essa região. Não se trata apenas de um conflito entre Israel e Hamas. Você tem muitos grupos atuando naquela região, você tem uma guerra fria, uma guerra por procuração, uma proxy war muito forte entre o Irã e a Arábia Saudita, que disputam um protagonismo dentro do mundo islâmico. Você tem o próprio Catar, uma grande potência no contexto do gás natural
e que tem um protagonismo muito grande na região e se coloca como um país mediador. E você tem países muito fraturados, como o Iêmen, que você citou, que tem um governo ou um quase governo leal à Arábia Saudita e os Houthis, que são ligados ao Irã. É toda uma complexidade. O próprio Egito, que se coloca como um país mediador, é um país completamente fraturado. O Egito é completamente dividido internamente, não conseguiu curar as cicatrizes, não conseguiu curar as problemáticas trazidas pela Primavera Árabe e também anteriores à Primavera Árabe, que, repito, levaram à derrubada de um governo do Hosni Mubarak, que governava o país há mais de 30 anos. O próprio Egito, que se coloca como um país que reconhece Israel, mas que tem o Hamas nas suas origens, na Irmandade Muçulmana, que é um grupo muito atuante dentro do Egito. Então, o Oriente Médio se coloca como um verdadeiro nó geográfico, um grande barril de pólvora, e muitos dos conflitos que acontecem envolvendo potências ao longo do mundo têm o Oriente Médio como um ponto de partida. Professor, sempre um prazer recebê-lo aqui para entender um pouco desses pontos que são importantes e, claro, tentar reverberar, trazendo os entendimentos e um pouco da leitura sobre o que a gente tem visto nos últimos dias. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, boa noite e até a próxima, pessoal. Até.